Continuamos em Marcos. Tentamos que nós queremos ver este país, a nação transformada, ganha, convertida. E é disto que nós estamos a falar. Porque a nação não será ganha, não será convertida, não será transformada, se isso não acontecer onde? Aqui. Se não acontecer aqui, na nossa comunidade, se não acontecer na nossa comunidade, a cada um de nós, essa transformação, essa mudança, a nação não vai ser. Não vale a pena estarmos a cantar aquilo. E sabe, é disto, de facto, no fim das contas, é de tudo isto que nós temos estado a falar e vamos continuar a falar. O capítulo 1 de Marcos, que nós terminamos há relativamente pouco tempo, nos apresenta o Jesus com autoridade, o servo autoritário, no sentido que tem autoridade sobre, autoritário neste sentido, claro, tem autoridade sobre a doença. Ele curou. Tem autoridade, e por várias vezes no capítulo 1 o Senhor Jesus é visto a expulsar demónios. Ele tem poder sobre os espíritos, sobre os demónios, sobre Satanás. Ele tem os 40 dias no deserto, não é profundamente escrito aqui, mas sabemos que venceu, que resistiu e ganhou aquela luta, aquela batalha, mas não a guerra, que foi até ao fim, como nós sabemos na cruz. Nós vemos no capítulo 1 de Marcos a autoridade de Jesus na pregação, que levava as pessoas extasiadas, seguirem. E sabem, no meio daqueles que o seguiam, havia os seus discípulos, alguns que ele já tinha escolhido e outros que vai escolher depois. Tinha pessoas anónimas do povo que o seguiam porque, de facto, estavam fascinados, porque a palavra diz, fascinados com a sua pregação, com a sua palavra, com o seu ensino, que era diferente do ensino dos mestres, mesmo dos grandes mestres que havia na altura. Porque havia grandes mestres na altura. Paulo teve um grande mestre. Não foi Jesus. Antes de Jesus influenciou a sua vida. Influenciou aquilo que ele foi, junto com a sua experiência na estrada de Damasco. Tudo isto condicionou que Paulo tornasse a pessoa que foi. Ele era seguido depois por fariseus, doutores da lei, que tinham, e que era um grupo particular, cujos objetivos ali eram um pouco distintos dos outros todos. Eles iam cheios de preconceitos, cheios de ideias feitas, cheios de vontade de encontrar naquela figura que começava a destacar algo que pudessem, de alguma maneira, que o pudessem ridicularizar, que o pudessem rebaixar, que o pudessem, de alguma maneira, levar, como nós sabemos às tantas, até à morte. E o planeavam. Eram este tipo de pessoas, todo este grupo de pessoas distintas que seguiam Jesus. Isto no capítulo 1. E, entretanto, chegamos ao capítulo 2, onde a ênfase de Marcos, quanto a mim, a ênfase de Marcos agora é outra. Neste momento, no capítulo 2 de Marcos, já começa um pouco no primeiro, já toca este assunto, sabe? E este assunto que eu já vou dizer qual é, que aparece em todo o segundo capítulo de Marcos, porque este assunto é transversal à vida, ao ministério, à pregação, ao ensino do Senhor Jesus Cristo. Toda a sua vida foi influenciada, ou não influenciada, foi marcada por esta característica. No capítulo 2 vemos Jesus. Eu já vou ler o texto, não é? Mas vemos Jesus como aquele que rompe, que quebra, que questiona as normas, as tradições, a religião, o estabelecido, o status quo estabelecido. Aquilo que era do conhecimento geral e aceito por todos sem questionar. O Senhor Jesus questiona, ele quebra, ele rompe, ele parte com uma série mas parte literalmente com uma série de ideias, de preconceitos, de valores, de crenças
de toda essa gente que o acompanhava. E começava pelos discípulos. O Senhor Jesus tinha a preocupação durante todo o seu caminhar, não só falar para aquelas multidões, mas a ensinar os seus discípulos. E eles eram os primeiros que precisavam de ser quebrados, precisavam de ser transformados. Eram eles aqueles que iriam ser os seus discípulos. Oh, como precisavam. E nós temos em Pedro bem um exemplo disto, quanto ele teve que ser quebrado, quantas coisas ele teve que transformar. Onde? Aqui. Porque antes dele poder agir, antes de Pedro poder ser usado por Deus para agir, para ser o apóstolo, e com a influência que teve, com a sua pregação, com o seu ensino, com o seu exemplo, ele teve que ser quebrado. Noutras áreas, ele teve que ser transformado na sua mente, nos seus conceitos, nos seus preconceitos, nos seus valores, no seu sistema de doutrina. E é isto que eu quero apelar a cada um de nós. É que nós hoje nos focalizemos naquilo que somos de facto aquilo que nós queremos. Porque, sabe, o problema aqui, como vocês sabem, a nossa preocupação não é nossa, é a preocupação do nosso Deus para connosco. É que aquilo que nós acreditamos possa influenciar aquilo que nós somos e fazemos. Aquilo que nós temos cá, e sabem, aquilo que nós acreditamos podemos chamar de sistema de doutrina. E cada um tem o seu sistema de doutrinas. Tem o seu sistema que influencia aquilo que diz, influencia aquilo que faz ou não faz, aquilo que escolhe ou deixa de escolher, quando agimos. Nós o fazemos em função de valores, de algo que nós temos que pode ser mais ou menos consciente. E é isto que eu quero apelar hoje para cada um. É que nós focalizemos naquilo que de facto nós queremos. Naquilo de facto que vai condicionar as nossas ações, que condiciona as nossas palavras, que condiciona o nosso falar, que condiciona o nosso agir. Porque podemos estar a partir do princípio, quando nós dizemos que aquilo que nós queremos é aproximar aquilo que nós somos do que fazemos e juntar aquele fosso. Lembram-se do tal que saltava, não é? Naquela figura que foi projetada, havia um corredor que saltava de um penhasco para outro penhasco. Foi quando o irmão Paulo Xavier pregou a primeira vez, presumo-me. Lembram-se, não é? Por um lado estava a fé e do outro lado estavam as obras. Um lado estava o querer e o que nós acreditamos, e no outro aquilo que nós fazemos e praticamos. Nós queremos juntar, mas sabe, o problema pode estar naquilo que nós queremos e acreditamos. Porque sabe, aquilo que nós queremos e acreditamos, de facto, é aquilo que nós, ou influencia de facto aquilo que nós fazemos. E se nós não estamos a fazer como Cristo fazia, é porque provavelmente os nossos sistema de valores, de doutrina que cada um tem, não são aqueles que Jesus... Porque nós somos, quando somos no sentido de fazer, aquilo que nós de facto temos no nosso sistema de valores. Aquilo que nós de facto acreditamos. E é isto que eu quero apelar, é que cada um, durante este tempo que vamos acompanhar o Senhor Jesus, pondo em causa, quebrando, questionando todo o capítulo 2 de Jesus, questionando o sistema de valores das pessoas, dos seus ouvintes, dos seus interlocutores, que nós o façamos também. Porque provavelmente aquilo que nós fazemos não é aquilo que nós gostaríamos e de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina, porque nós verdadeiramente não queremos em Deus e em Jesus como nós achamos. Se calhar. E sabem, este questionar os valores começa logo no episódio que foi a conclusão da pregação passada. Eu não vou pregar sobre esse episódio que tem a ver com a cura do paralítico. Lembram? O paralítico na cama, descido do teto, onde abriram ali uma clareira, mesmo por cima do Senhor Jesus, e aparece ali, e o Senhor Jesus olha a fé, e isto foi salientado claramente pelo pastor Paulo Pedro quando nos pregou. Não é sobre isso que eu quero dizer, mas o que é que o Senhor Jesus disse perante aquilo que me chama a atenção e que liga a tudo isto? E que termina depois no último episódio, no capítulo 2, que ficará para a próxima semana, termina com a ideia continua lá. Toda esta ideia continua lá e acaba ali naquele episódio que não é para hoje. Temos outros. O que é que Jesus faz quando vê aquele homem ali? Transportado, e vê a fé deles. Jesus não o cura. Toda a gente estava à espera, não é? Toda a gente estava à espera que Jesus chegasse lá e dissesse: vendo a fé deles, anda-te, pega na tua e vai para a tua casa.
foi isso que Jesus fez. O que é que Jesus fez? Perdoados estão os teus pecados. E sabe porquê que Jesus fez isto? Ele fez isto por várias razões. Ele fez isto genuinamente porque perdoados estavam os pecados daquele homem. E isto nos mostra que sem perdão não há o quê? Cura. Por isso, se nós queremos a cura da nossa nação, nós temos que procurar que ela chegue a perceber que precisa do perdão. Porquê que Jesus não fez isto com o leproso? Momentos antes, no episódio, momentos, enfim, não sei se no tempo, provavelmente não, mas o episódio anterior a este é quando Jesus vai curar o leproso. Mas Jesus não diz: perdoados estão os seus pecados. Aí ele cura logo. Porquê? Sabe, porque o pecado daquele homem estava na sua... Era visível. O problema daquele homem, o que levou aquele homem perante Jesus foi o que era E a lepra era o quê? Era sinal. Ter lepra era sinal de que era pecador. Ele era pecador. Aquilo era uma marca de que era um pecador redondo, profundo, público, conhecido de todos. Era preciso o Senhor Jesus dizer: perdoados todos os teus pecados. No momento em que a lepra fica limpa, quer dizer que os pecados deixaram de estar agarrados ao corpo, à alma, ao todo daquele ser. O Senhor Jesus não precisava de dizer àquele homem cheio, marcado pelo pecado, marcado fisicamente pelo pecado, porque a lepra no Velho Testamento era sinal de pecado. Não era preciso dizer perdoados dos seus pecados. Os pecados dele foram perdoados porque ele ficou limpo. Todo ele. Física, emocional, intelectual, espiritualmente. E sabem, é aqui que o Senhor Jesus começa a pôr em causa os valores. Ele faz de duas maneiras. Falo quando todos se afastam, quando aquele leproso, como o irmão Paulo Pedro bem o disse, e era óbvio, quando aquele leproso se aproximou, todos se devem ter recuado vários metros, se não dezenas de metros. E o Senhor Jesus ficou só com ele. E o que é que o Senhor Jesus faz? Quebra de uma maneira ostensiva e agressiva ao olhar de toda a gente, discípulos incluídos. Ele vai, não só caminha em direção ao leproso, mas ele o toca. Quebra. Parte. Aquela gente deve ter ficado absolutamente estupefacta com aquilo. E sabe porquê que Jesus faz isto? Jesus faz isto porque os valores deles eram qual? O que é que Jesus diz? O que é que Marcos diz que Jesus disse e ele transcreve em o versículo-chave de todo o livro de Marcos? Temos que o ter na nossa mente. É o capítulo 10, versículo 45. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate. Isto eram os valores. Isto era o sistema de doutrina que o Senhor Jesus tinha e que motivava todo o seu comportamento. Era o amor pelas almas. Era o coração pelas almas. Por isso, quando ele viu aquele homem preso no pecado, profundamente conspurcado pelo pecado, ao ponto de ter marcas profundas, horríveis, um leproso, chegava a ter marcas tão horríveis que era horrível de olhar, quanto mais está próximo, com um cheiro horrível, com tudo isso que se pode pensar de mais horrível. O Senhor Jesus, motivado pelo seu sistema de doutrinas, percebem? Que é aquilo que motivava. Mas não era só isto que motivava o Senhor Jesus na sua mente, no seu coração. Era fazer a vontade de quem? Do Pai. Isto era outro das suas premissas, que condicionava o seu proceder. Havia outros ainda, e encontramos, e era aqui que Jesus Cristo constantemente desafiava os seus discípulos e os seus interlocutores e os seus ouvintes com desafios deste género. Olhem os vossos sistemas de doutrina, olhem os vossos valores, vejam-nos, questionem-nos, peneirem-nos. Quando Jesus diz: perdoados são os teus pecados, ele quis não só dizer que de facto perdoados estavam os pecados, que estavam, como quis dizer àqueles fariseus que estavam olhando para ele:
Que Jesus era quê? Deus. Jesus era Deus. Eu sou Deus. Porque eles de facto sabiam. Eles sabiam, tinham razão, eles falaram a verdade quando disseram que só Deus pode perdoar pecados. Se o Senhor Jesus provou que podia perdoar, quer dizer o quê? Era fácil tirar esta conclusão. Tão fácil. E o que é que aconteceu? Era tão fácil mudar este sistema doutrinário, esta premissa doutrinária na cabeça daqueles homens fariseus. E eles mudaram? Não. Por isso o seu comportamento foi de levar Jesus até à cruz. Percebem? Como isto faz diferença? Qual é o nosso sistema de valores? De facto. De facto. Qual é o nosso sistema doutrinário? Isto é, são as coisas que nós, na nossa vida, vão condicionar os nossos comportamentos. As nossas decisões. As nossas palavras. O que fazemos ou o que não fazemos. As nossas escolhas. É isto que eu quero que agora. O que acompanha. Sabe, a seguir a este episódio, o que é que o Senhor Jesus faz? Ele dirige-se, e vamos ler. Senão, acho que o texto... Então, já tendo posto a base do capítulo 2, deste modo, vamos ler estes textos que são os para hoje. São 3 episódios, estão descritos em sucessão. Vamos lê-los nesta perspectiva. Vamos tentar encontrar aqui como é que Jesus faz. O que é que acontece desta maneira de acontecer que eu acabei de dizer? Então, no versículo 13, vamos ler, eu vou ler. De novo, saiu Jesus para junto do mar. E toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, Mateus, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, que é o Mateus, estavam juntamente com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Estamos em Marcos 2, 13. Agora já estamos no 15, final do 15. Vamos para o 16. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Mas não há outro. Não. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram, por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus, podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, de contrário o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Este romper com o paradigma, com o politicamente correto, com a religião oca e vazia, que se inicia no tal episódio, provavelmente já se inicia. E porquê é que eu digo que já se inicia? Porque, de facto, aquela atitude de Jesus perante o leproso era romper com muitas ideias pré-concebidas. Hoje sabemos, por exemplo, que a lepra é muito pouco contagiosa. É muito pouco contagiosa. É uma doença contagiosa, mas longe de uma gripe, longe, e para aqueles homens. Mas pronto, era a tradição, era a cultura. Mas a tradição e a cultura dizia também que a lei se resumia a que eles sabiam. Ama a Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento, e ao teu próximo, a ti mesmo. Mas onde estava o amor ao próximo? Onde estava? Nestes episódios que nós acabámos de ler.
Este então o inicial de Mateus e dos amigos de Mateus. Repara, Mateus era um homem que era um cobrador de impostos, era um publicano, chamados publicanos, era judeu, era odiado pelos judeus, porque ele estava ao soldo e ao serviço dos invasores, dos romanos, cobrava impostos, e sabíamos que eles cobravam impostos sempre acima daquilo que a própria lei previa. Para quê? Para eles próprios enriquecerem, e provavelmente Mateus não devia ser diferente, porque se a corja de amigos que ele tinha era daquela qualidade. Porque pecadores, neste sentido, tem a ver com as pessoas de mais baixo nível da sociedade, mas mesmo os maus. Os mentirosos, os enganadores, os ladrões, até os homicidas. É isto que está os pecadores que se sentavam à mesa e que tinham sido convidados por Mateus junto com Jesus e os seus discípulos. Mateus não devia ser flor que se cheirasse, como publicano. E o que é que Jesus faz? Foi! E o que é que os fariseus dizem? Oh, Jesus, o que é que faz? Como é que tu vais juntar a essa corja de gente? É gente pecadora, a caminho do inferno, morta em ofensas e pecados. Precisam mais do que todos os outros. Precisam, eles sim, de mim, não aqueles que são justos, não aqueles que são sãos e saudáveis. Não era justo nem saudável. Mas isto tem muita ironia quando Jesus diz: não é para os sãos que eu vim, que são vocês. Quebra. Escandaliza. Se Jesus escandaliza e não tinha peixe nenhum em o fazer, escandaliza com aquilo que diz. Pega na tua cruz e segue-me. Irmãos, quais são os nossos valores? Sabem, eu acho que muitos dos nossos valores podem se resumir a 3 ou 4 grandes, algumas palavras. Conforto. Segurança. Tranquilidade. Pouca chatice. Bem-estar. Querem dizer outras coisas? É verdade isto ou não? Será que estes valores não condicionam aquilo que nós fazemos a seguir? Ou não fazemos? Condicionam aquilo no que nos envolvemos ou não nos envolvemos? Naquilo que escolhemos ou não escolhemos? Naquilo que dizemos ou deixamos de dizer? Condiciona. Mas sabe o que é que o Senhor Jesus diz a respeito disto? Quando Ele diz para os seus discípulos: pega na tua cruz e segue. É concordar que, de facto, a comodidade, o conforto, a segurança, a tranquilidade, o bem-estar são os valores que o Senhor Jesus quer para nós? E escolheu para os seus discípulos? E espera que sejam, de facto, os nossos principais valores? Os nossos sistema doutrinário? Ou não será este o nosso sistema doutrinário? Sucesso! Será que somos assim tão diferentes daqueles do inquérito, não sei onde, que alguém falou, acho que foi o pastor Paulo Xavier, numa das pregações, em que 80%, quanto? 80% procura dinheiro e 15% fama. Só 5% é que tem outros valores. É verdade. Se calhar a esmagadora disso são valores relacionados com cultura oriental, com coisas místicas, com qualquer coisa deste género. Será que os nossos valores são de facto diferentes destes? Será que percebemos porque é que nós não conseguimos saltar para o outro lado? Porque não é possível. Se o nosso sistema de valores é este, nós nunca podemos fazer as obras que Deus tem para nós. Não podemos. Se nós não mudarmos primeiro o nosso sistema de valores, se nós não mudarmos primeiro o nosso sistema de doutrinas, daquilo que nos condiciona, daquilo que leva a que todos os dias o que fazemos é função disso, tudo. Em casa, fora de casa, sozinhos ou acompanhados, em sociedade ou na profissão, na vizinhança ou na família, ou na igreja, ou na rua. Percebe? Se nós não temos o nosso sistema de valores, de doutrinas, de acordo com aquilo que Cristo desafiou os seus discípulos, Ele não escondeu nada de nós. Ele diz: queres-me seguir, mas eu não tenho onde declinar a minha conforto, irmãos. Onde está o conforto aqui? Onde está a segurança aqui? Onde está o bem-estar aqui? Porquê é que nós não conseguimos fazer isto? Porquê é que nós não conseguimos juntar isto? Nós e eu. Bem,
Que angústia falar disto. Mas é verdade. Porquê que nós não conseguimos? Porque começa por aí. E se calhar nós às vezes estamos tão preocupados em querer mudar os nossos hábitos, em querer obrigar os nossos crentes, entre aspas, os nossos crentes, a fazer coisas dignas, quando eles ainda não têm os seus valores. Se eles não têm os valores de acordo com como é que eles são capazes, não são, não cola, não dá. Percebem? Porquê que os judeus que viam o povo, os religiosos que viam o Senhor Jesus agir daquela maneira e ensinar o que ensinava, eles não mudavam? E era o Jesus, era Deus na terra, era o Verbo feito carne, que nos visitou, que víamos. Como é que posso ser eu a conseguir isto a alguém? Não consigo. Ele não conseguiu de tantos. Conseguiu com alguns, poucos. Com alguns poucos. E nós que nos dizemos discípulos de Jesus, queremos realmente transformar a nossa mente. E a Bíblia fala disto em Romanos. Transformai a vossa mente. Não conformeis a vossa mente, mas transformai-a. Romanos 12, 2. Desculpem, eu tinha de cor e agora de repente está-me a faltar, para não falhar o texto que é demasiadamente belo. Vou lê-lo. E não vos conformeis, não vos moldeis, estou a ler nesta versão do King James, e não vos moldeis ao sistema deste mundo, ao sistema de valores, de doutrinas, naquilo que o mundo acredita, naquilo que o mundo acredita intelectualmente e que se depois traduz em tudo aquilo que acontece nos média, nas decisões que os políticos tomam, nos caminhos em que as nações estão trilhando, deste descambar de corrupção e de coisas incríveis todos os dias. Porquê? Porque é o sistema de valores. E diz, não vos conformeis vós, crentes, vós, irmãos, começa por nós, não vos conformeis ao sistema de valores deste mundo, mas sede transformados, não reformados, transformados pela renovação das vossas mentes. Por isso é que não estou a insistir nesta questão. O Senhor Jesus, com isto com esta descrição que Marcos faz, usando estes episódios, o que ele está é a desafiar a mente dos seus leitores a se deixarem questionar, pelo menos, ou menos, questionar pela pessoa de Jesus e pelo seu ensino. Então iremos experimentar qual seja a boa, a perfeita e agradável, quando nós nos deixamos transformar. E então, se Jesus vai escolher o menos apropriado discípulo que se possa imaginar. Um homem corrupto, um homem odiado, um homem que socialmente era deterioro, iria ser, quando nós escolhemos para as nossas equipas, escolhemos sempre pessoas boas, não é? Nós fazemos equipa, pessoas que trabalham bem, que são, não é? Jesus escolheu para a equipa dele pessoas ignorantes, se calhar analfabetos, pescadores, vigaristas. Claro, isto já deixou-os. Ele estava lá caminhando na praia. Diz o Senhor Jesus, diz aqui o Marcos, que lá nós lemos, não é? Que ele caminhou pela praia. E quando caminhou pela praia, viu Mateus. Provavelmente Mateus estava numa coletoria, era uma espécie de um posto, uma bancadinha, que se levantava lá, numa bilheteira, uma bancada que se levantava, que se punha lá num certo sítio, e aquele cobrador de impostos, provavelmente ali junto à praia, estava a cobrar impostos aos pescadores. Os pescadores vinham com os barcos e com o peixe, pumba! Lá levavam o IVA, não é? Tinham que pagar ali logo o IVA, logo o IRS, logo o IRC. Era isto. Só que não havia repartições de finanças, eram aquelas bancadas. Então, ele estava na coletoria. Como ele estava junto ao mar, provavelmente ele se calhar era um coletor ali daquela zona, junto ao mar, dos pescadores e daquelas pessoas dali. Foi logo escolher esse, odiado. Mas isto era antipopular, isto não ia ajudá-lo na sua popularidade. Mas o Senhor Jesus não procurava popularidade. Não era isso que estava no seu sistema de valores. Ele não procurava popularidade, ele procurava transformações, ele procurava aqueles que alguém leu há pouco, porque Catarina pensou que Deus espera e procura aqueles que o adorem
Espírito é verdade. Sejam um, sejam dois, sejam três. Deus diz lá, alguns no Velho Testamento, que olhou desde o céu e não viu um só. Um. Ele queria ver um. E não viu um. Deus não está, nem Cristo estava muito preocupado com multidões. Ele estava preocupado com um. Comigo, contigo, com cada um. E era a cada um que ele falava e que ele questionava com as suas atitudes e com as suas escolhas. E as suas escolhas denotam os seus valores, o amor pelas almas, o amor pelo perdido, o amor pelo pecador. Por isso ele se junta a eles, por isso até os escolhe para a sua equipa, para os transformar, para mostrar à evidência a todo o mundo que quando Deus entra na vida de uma pessoa, a cura é total, como aconteceu com o leproso. A cura é total. É da alma, é do corpo, é total. Porquê que não há cura, às vezes, no nosso meio? Será que há perdão de Deus? Será que o perdão de Deus está, de facto, a acontecer no nosso meio? Será que nós estamos buscando, de joelhos perante Deus, o seu perdão, esse quebrantamento perante a pessoa extraordinária que é a pessoa de Deus, e perante Ele buscar o perdão de Deus para as nossas misérias, para o nosso pecado, para que possamos ser de facto curados. Fisicamente também, porque não, mas espiritualmente precisamos da cura, irmãos, que nos leva a sair desta mornidão, desta indiferença, desta falta de valores, que são os valores de Cristo. Porque Ele diz que nós não vamos ser maiores que o Senhor, que o nosso Senhor. Se o rejeitaram Ele, rejeitarão a nós. Não nos estejamos preocupados. Se o aceitaram Ele, aceitarão a nós. Mas devemos estar prontos a levar a cruz. Isto é tudo o contrário do sistema de valores que graça por esse mundo fora. E provavelmente na igreja também. E é por isso que é tão difícil pregar aos peixinhos. Não é? Quando nós não conseguimos perceber porque é que as coisas não se ligam. Porque é que nós falamos nós. A palavra, Deus fala connosco, fala comigo, faz assim, e eu não consigo fazer. E porquê é que eu não consigo fazer? Porque de facto eu não creio. Porque de facto eu não aceito. Porque de facto eu não tenho aquilo como no meu sistema de valores e de crenças e de doutrina pessoal. Que pode ser diferente e é. Se eu estou preocupado em fazer e tratar bem os meus doentes, isso é um sistema de valores que não é igual ao da irmã, que tem outras. Quer fazer bem o seu trabalho na sua área, por exemplo. Percebem? O meu sistema de doutrina não pode ser igual, é diferente uns para os outros. Tem a ver com estas questões particulares, mas há alguns que são para todos nós, igual como a própria palavra nos ensina. Então Jesus, não contente com isto, o que é que ele faz? Vai então a casa e come com aqueles homens e com aquelas corja de gente que todos desprezavam, odiavam, e mesmo mais comum dos judeus, nem era preciso os religiosos mais religiosos, era comum dos judeus se afastarem dos pecadores e daqueles malandros, e daquela corja, eles se viravam logo para o outro lado, mesmo mais comum, e é com eles que Jesus faz, é com eles que Jesus questiona, é com eles que Jesus realmente choca. Já viram que Jesus choca as consciências? Choca as pessoas. Não teme. E nós às vezes somos tão polidos. É verdade que a Bíblia também diz, e essa passagem eu também gosto muito dela, como o pastor Paulo também tem referido, aquela, penso que é de Romanos, no que for da vossa possibilidade, tenhais paz e uma boa relação com toda a gente. Parafraseando, não é? Eu gosto dessa passagem, também acho interessante. Mas sabe, o Senhor Jesus não se preocupava muito em ter uma boa relação com toda a gente. O Senhor Jesus preocupava-se em seguir o seu sistema de valores. Se eles agradavam, muito bem. Se não agradavam, iam para aqueles aos quais não agradavam. Percebem? É esta a questão. Jesus choca, questionando valores individuais e coletivos, quebrando ideias feitas que graçavam no meio daquele povo que o seguia e que o via comer com aquela quantidade de gente absolutamente que não deveria, à partida não deveria, na opinião geral. Finalmente, porque são 3 os episódios,
E o tempo avança. Finalmente nós entramos naquele episódio do jejum. E sabem, naquele episódio do jejum é exatamente o mesmo que o Senhor Jesus faz. É questionar os valores. Sabe, o jejum no Velho Testamento aparece uma única vez. Como algo que Deus instituiu para acontecer numa altura do ano específica. Jejum. Após o exílio, acrescentaram mais 4 jejuns nacionais. E no tempo de Jesus, sabem quantas vezes, porque a Bíblia nos diz isso, quantas vezes é que os fariseus religiosos, excelentes pessoas, fantástico, coisa, quantas vezes, daqueles que oravam, lembram-se que oravam assim em pé, Deus, eu te agradeço que não sou aquele ali, eu jejuo, quantas vezes? Dizia ele, 2 vezes por semana. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou os meus dízimos e até os meus vigízimos. Eu não sou como aquele. E o que é que o Senhor Jesus diz? O que é que aquele fez? Tinha no peito, não é? E dizia, Deus tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Cabisbaixo. E o Senhor Jesus diz ao que aos discípulos, aquele sim foi justificado. Esse foi para a sua casa justificado. O outro continua morto nos seus pecados. Morto, vivo. Foi assim que Jesus disse. Mas qual é afinal aquele que faz as coisas, as boas ações? Aquele que dá tanto dinheiro. O que é que o Senhor Jesus diz daquela viúva? Lembra-se? Jesus a quebrar constantemente. Isso que eu digo. Que Jesus quebra constantemente o protocolo. Quebra constantemente os conceitos e os preconceitos. Quebra e parte constantemente tudo aquilo que são ideias feitas. Ele está constantemente a fazer isso desde que iniciou o seu ministério até que terminou. Lá na cruz, pregado, o que é que ele faz? Senhor, perdoa a sofrer horrores. E o que é que ele diz? Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O que é isto? Amor, irmãos, percebem? Amor, só é possível dizer isto de coração. Não é dito isto para... É dito de facto. É dito que é sentido. Porque o valor mais importante, aquilo que mais motivava a pessoa de Jesus era o amor pelas almas perdidas, o pecador. Por isso ele foi à cruz. E diz a Bíblia que ele escolheu ir à cruz ainda antes do mundo existir. Ele já tinha dito que sim, que ia. Valores. Irmãos, quais são os nossos valores? Porquê é que nós não conseguimos fazer aquilo que Deus nos pede para fazer? E eu acho que a resposta está ali. Quais são os nossos valores? E se nós formos honestos, e é isto que eu gostaria que cada um de nós, que eu, fôssemos honestos connosco próprios, analisemos quais são os nossos valores. Qual é o nosso sistema de doutrinas que regem e que condicionam o nosso fazer, o nosso agir, o nosso falar, as nossas escolhas. E por isso depois não conseguimos, ou conseguimos, e espero que sim. Não estou a dizer que nenhum de nós consegue, ou que nós nunca conseguimos. Não. Não estou a dizer isto, está bem? Não estou a dizer isto. Estou a dizer que muitas vezes nós não conseguimos. E poderíamos conseguir muito mais, porque provavelmente aqui ainda não há isto, ainda não há esta transformação que Jesus quis fazer quando questionava as questões mais básicas e aquilo que estudou na religião. O hábito, o fazer por fazer. O fazer sem nenhum sentido, o fazer como um fim em si mesmo. Irmãos, o culto não é um fim em si mesmo. O vir ao domingo aqui não é um fim em si mesmo. Se vêm aqui só porque não venham. Agora, se vêm aqui porque aquilo que vos motiva é o valor mais alto de amar a Deus, de honrar, de glorificar, de exaltar aquilo que está acima dos céus, que faz deste local o local onde coloca os seus pés. Se é por isso que nós vimos aqui, então está bem. Agora, se é por alguma outra razão, não venham. Não vos serve de nada. É isso que Jesus está a dizer aqui. O jejum para quê? Eles estão felizes. Eles estão com o Salvador. Eles estão com o noivo. Eles estão com aquele que inaugurou uma nova ordem de acontecimentos. Por isso ele fala do pano novo e do vinho novo. Mudou. Vocês ainda não perceberam que o reino de Deus chegou?
Não perceberam ainda que eu inaugurei o reino de Deus, o que vocês queriam? Fui eu que inaugurei. Mas aqueles homens e aquelas mulheres não entendiam isto. Achavam que o reino que eles queriam era um outro tipo de reino. Jesus diz, eu vim, eu inaugurei o reino. Eles estão com o rei. Eles estão olhando o rei, eles estão convivendo com o rei. O que é que têm que fazer jejum para quê? Eles têm que se alegrar e se alegram. Quando um dia ele for retirado, aí jejuam. E aí então é o jejum que vem de onde? Vem do coração, vem de dentro, não é imposto pela lei, não está escrito em pergaminhos, não está escrito em papiros, em regras, que vem de fora para dentro, é algo que vem de dentro para fora. E ainda é válido hoje dessa maneira. Jesus questiona tudo e sempre o fará. Como no exemplo que há bocado comecei por dizer e depois lembrando de outra coisa, como por exemplo aquela mulher que deu apenas a sua moeda, ele diz, esta deu muito mais do que os outros, e isto foi real, isto estava a acontecer, os discípulos estavam a ver, ele levou lá para um sítio do templo, para os discípulos com ele e disse, olhai, vê, estão a ver aqueles ali? Dão maquias enormes, não lhes sobra, não precisam. Não estão a fazer nenhum tipo de sacrifício. Aquela mulher está a dar uma moeda miserável. Talvez €1, talvez 50 cêntimos, talvez 10 cêntimos. Tudo o que ela tinha. E esta sim deu, tocou o coração de Jesus. Tocou o coração de Deus. Aquela moeda de 10 cêntimos. Tocou o coração de Deus, que era tudo o que ela tinha. Quebrar, sabe? E só para os discípulos. Aqueles discípulos devem ter ficado com isto marcado de uma maneira tal na sua mente que isto nunca mais... Isto foi estruturante, isto transformou-os certamente. Jesus fazendo isto constantemente. Quebrando, partindo, mudando, questionando, alterando, peneirando para ver se aquilo que nós é de facto razoável ou não é razoável, se vem de Deus ou se não vem de Deus. É isso que Jesus faz connosco. Está a fazer isto connosco. Nós, quando pegamos na Bíblia, cada dia de manhã, espero que o façam, estamos a ser questionados. É que Jesus fez isto o tempo todo. Jesus esteve constantemente a questionar as pessoas, a sua mente, os seus valores, as suas ideias, desde que começou o seu ministério até que acabou. Sempre. Umas vezes de uma maneira como esta, em que até aparecem todas juntas, não é? Em que é aqui um verdadeiro massacre, digamos entre aspas, não é no bom sentido. É um verdadeiro massacre que Marcos faz, mostrando que de facto aquilo que conta, aquilo que faz diferença, é aquilo que nós acreditamos de facto. Porque isto depois condiciona o nosso comportamento. Jesus está a questionar cada manhã. Questionar não quer dizer que temos que mudar tudo. Até pode ser dizer, ok, continua, isto está certo. Está bem? Questionar é isso. Agora, temos que nos deixar questionar por Jesus. Porque Ele o faz. Eu digo isto porque Ele o faz. Com os seus discípulos, com o público em geral, aquele anónimo, com os tais líderes religiosos. Ele o faz constantemente em tudo o que diz e faz. Constantemente Ele questiona. Constantemente. Os põe à prova, os peneira. Estamos a sermos deixados peneirar por Ele. Estamos a deixar quebrar os nossos valores. Porque se não o fizermos, não iremos mudar as nossas ações. Não iremos. Não conseguiremos. Não vai haver mudança nos comportamentos. Não vai haver fazer diferente. Vamos continuar a fazer igual, como temos feito até aqui. E provavelmente temos feito sempre tudo igual como até aqui, porque de facto os nossos valores não estão a ser transformados e conformados e quebrados ao jeito e do modo que o Senhor Jesus o quer. Uma coisa só para terminar, cheguei ao fim. Só vos peço que agora tenham um momento de reflexão pessoal e que pensem uma coisa só. Uma. Só uma. Que sentiram da parte de Deus, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, em que foram questionados. Uma. Uma coisa que Jesus contendeu contigo hoje. Uma só. Uma coisa que Jesus está forçando a quebrar hoje, talvez. Uma. Só uma. Este é o desafio que te deixo.